Sidney, boa noite. Obrigado por participar aqui da nossa live com vários problemas. Mas o que eu penso é o seguinte, que a tecnologia veio para facilitar nossas vidas e a gente tem que aprender a usar ela para o bem da nossa comunidade, da nossa sociedade, assim por diante. Eu, primeiramente, peço desculpas a você pelos nossos equívocos, mas o que importa é que a informação, o que importa é que a gente conversar sobre temas extremamente importantes para a sociedade. Então, antemão, pedir desculpas pelos problemas e, segundo, agradecer a tua presença aqui. Imagina, Márcio, a gente sabe que na era tecnológica acontece também esses pequenos percalços. Mas eu quero agradecer a você, ao Ed, né, por ter me convidado para, primeiramente, bater um papo aqui. Nós somos amigos já há muitos anos e nós estamos sofrendo, né, nessa pandemia, com esse abre e fecha de comércio, com essa loucura. E fico muito grato em estar participando com vocês aqui para um bate-papo a respeito desse assunto. Sidney, eu quero entrar numa seara importante, porque a gente está no ano de eleição e você já notoriamente pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Eu gostaria que você comentasse sobre essa decisão que veio de uma tragédia, né? A gente lamenta muito o que aconteceu com Felipe Mansur e você acabou assumindo esse posto. Como foi isso para você ter que liderar, com todo respeito à família, mas um velório e depois ter que tomar essa decisão de caminhar o sonho desse grupo, né? Que são acho que 3 partidos. Como foi isso na sua cabeça e no seu dia a dia? Como você conseguiu lidar com isso? Você não pirou? Como foi? Conta pra gente. Olha, mas foi muito difícil, né? O Felipe Mansur, eu não conhecia há muito tempo, né? É bem verdade que na última eleição nós tivemos em lados opostos, mas ele, no final do ano, novembro, dezembro, ele me procurou, disse que tinha interesse em entrar no partido, né? E marcou um café comigo, foi na minha casa, foi muito humilde, muito simpático, porque ele tinha uma autorização para entrar para o partido já lá de Curitiba, mas ele veio, sabendo que eu estou no partido já há mais de 10 anos, ele veio conversar comigo, né, para que a gente somasse forças e pudesse fazer um projeto juntos, né? E assim o fizemos, né? Esses 6 meses que eu convivi com ele, nós conversamos com muitas pessoas, com muitas lideranças. Eu tive várias vezes no governo do estado, pois ele era o superintendente da Casa Civil. Então criamos um relacionamento muito bom, um clima muito bom. E, infelizmente, né, a tragédia aconteceu, é uma fatalidade, um acidente de trânsito que todos nós estamos aí sujeitos. E aí veio toda a história após a morte do Felipe Mansur, né? Dentro do partido nós tínhamos outros 2 pretendentes também, que eram muito próximos e amigos do Felipe. E aí nós, após 15 dias, né, a gente, né, a pedido inclusive do nosso grupo, candidatos a vereadores, nós fomos até Curitiba conversar com as nossas lideranças e também com membros do governo do estado, do qual o Felipe participava. E lá nós recebemos todo o carinho, todo o apoio, né, para que a gente continuasse com os sonhos, com as vontades, com as aspirações e com os projetos e principalmente com as ideias. Porque as ideias, elas não morrem. E também tivemos a felicidade de receber o apoio e o carinho da família, né, para continuar o projeto, os sonhos. E a decisão foi, né, unânime, né, pelos 3 partidos, de que eu poderia, então, encampar esses projetos e dar seguimento. E nós fizemos uma reunião com todos os membros da executiva dos partidos, do Republicanos, do qual eu sou afiliado, PSL e Democracia Cristã, e nós conversamos lá por 2 horas, né, e o pessoal, né, optou, né, depois dessa conversa, que, né, como eu disse, tinha outros 2 pretendentes também, e ao final eles desistiram e acabaram abrindo mão para que eu, né, encampasse esse projeto. Talvez por ter mais tempo de partido, conhecer um pouquinho mais da política, já que a gente participou já de outros governos. E aí nós aceitamos a missão e estamos, né, à disposição da sociedade para apresentar os nossos projetos. Sou pré-candidato
né, com essa aliança a priori desses três partidos. Nós estamos conversando com o quarto e o quinto partido, que brevemente a gente vai anunciar, mas tem muita coisa para correr ainda, Márcio. Sim. Uma pergunta, quando você anunciou oficialmente, Sidney, e a gente está conectado assim, entre 24 horas nas redes sociais, WhatsApp, a gente sabe de onde vem algumas coisas. E o que me chamou a atenção é que você sofreu alguns, posso dizer assim, ataques, né, muito fortes e muito pesados. E eu gostaria de abrir esse espaço para que você pudesse retrucar ou confirmar essas versões que essas pessoas fizeram, né? O caso dos professores, os casos, o caso dos professores, o caso do vereador, o ex-vereador Narizão, em relação a que ele ficou ofendido com uma fala sua, e também sobre a sua esposa, que, segundo algumas pessoas, jogaram nas redes sociais que ela ainda estaria no centro de convenções trabalhando. Eu quero te dar esse espaço para que você tire a dúvida dos nossos espectadores sobre o que é fake news, o que é verdade, o que não é, porque a partir do momento que você se lançou candidato com 3 partidos, começaram a pipocar essas coisas aí, e para o nosso público é importante entender com quem eles estão conversando. Bom, acho que aqueles que se acham donos do poder, quando eles percebem uma ameaça, eles começam a atacar aquela pessoa que pode lhes tirar o poder. Eu tenho 40 anos de idade, 39 anos de Foz do Iguaçu, e quem me conhece sabe, né? A minha família é do trabalho, é da decência, é da honestidade, né? Sou de família pioneira na cidade. Eu fiz uma fala com relação aos professores, né, que eles editaram, tiraram de contexto, né, como se eu estivesse contra os professores. Logo eu que tive como primeira profissão a de professor. Eu estimo muito essa profissão, confio nessa profissão, porque ela é o futuro do país, né? Nada substitui o professor. Eles deram uma versão totalmente divergente daquela ideia que eu queria passar com relação à educação. Eu fiz um vídeo, né, explicando isso, né, um vídeo de 3 minutos, e surpreendentemente nós esperávamos ter 20 mil visualizações. E hoje, agora há pouco, nós estávamos atingindo 40 mil visualizações. E comentários, muitos professores me procuraram, né, através do WhatsApp, até do Messenger. Olha, eu quero me desculpar que eu falei bobagens aí, né, vendo aquela fala de 24 segundos. Depois eu fui entender que era uma entrevista de 1h30, né, e as pessoas tiraram realmente, né, a conotação do que você queria dizer. Eu tenho muito carinho, né, tenho familiares professores, como eu disse, sou professor também. E depois desse fato, Márcio, eu me comprometo com os professores, primeiro em sendo aprovado numa convenção partidária, e depois Deus e o povo me dando a possibilidade de ser o gestor dessa cidade, eu serei o prefeito da educação. Eu vou conversar com os professores, vamos dialogar e vamos fazer com que a educação volte a ter aqueles índices maravilhosos que tivemos no passado recente, onde Foz do Iguaçu era visto como uma cidade muito bem encaminhada na educação. A educação, Márcio, aqui em Foz do Iguaçu, ela vai bem. Nós não podemos fazer só críticas por críticas. A educação, ela tem brilhantes profissionais, tanto na diretoria da Secretaria de Educação, como nos CMEs, nas escolas municipais. Nós temos profissionais valorosos. O que nós precisamos é valorizar mais o profissional, talvez reestruturar as escolas, né, fazer reformas, novas creches, enfim, nós estamos passando por uma pandemia, né? E é sabido, Márcio, que as escolas municipais, principalmente, e CMEs, nós tínhamos lá sala com 40, 50 alunos. E isso nós não vamos poder ter mais. Eu queria até saber do prefeito o que ele está planejando, né, para essas voltas às aulas. Se ele vai construir mais creches, se vai construir mais escolas, o que vai ser feito. Então, os professores de Foz do Iguaçu podem ter certeza que aquela fala distorcida, aqueles 24 segundos que eles fizeram, não retrata o meu pensamento com relação à educação de Foz do Iguaçu, e principalmente com os professores.
nada substitui o professor, mas a tecnologia, né, o avanço, né, ela precisa ser um auxiliar do professor. E é isso que eu tenho como pensamento, né? Valorizar o professor sempre, tá? E a tecnologia ser mais um instrumento para que ele possa usar em sala de aula. Com relação à fala que o vereador Edson Arizão ficou ofendido, também sem motivo nenhum, pois eu continuo dizendo que para ser vereador em Foz do Iguaçu, pode ser o mais humilde trabalhador dessa cidade ou o mais graduado, mas ele precisa conhecer do processo legislativo. Como é que funciona uma Câmara de Vereadores? Como é que funciona? Ele precisa conhecer a lei orgânica do município. Ele precisa conhecer muitas coisas para ser vereador. Ele não pode ser eleito e depois querer aprender durante os 4 anos. Um vereador, salvo engano, ele custa 70, 80 mil reais mês para os cofres públicos. Isso, salário de vereador, salário dos 4 assessores, e mais a estrutura que eles usam, gabinete, enfim. Então, para mim, um vereador, ele precisa estar capacitado. Sim. Ser capacitado não significa ter curso superior. Ser capacitado é você, quando você se predispõe a concorrer a um cargo, ele ir lá estudar sobre aquele cargo, para poder bem exercer a função. A função mais importante, no meu ponto de vista, do vereador, é fiscalizar os atos do Poder Executivo, fiscalizar os atos do prefeito. E bem fiscalizando os atos do prefeito, ele consegue estancar a corrupção. Porque nós sabemos que no Brasil inteiro há superfaturamento em obras públicas, há superfaturamento na merenda escolar, há superfaturamento em tudo. E a função do vereador é cuidar disso. Junto com o Ministério Público, a função do vereador é muito importante no combate à corrupção. Então, eu quero reafirmar aqui que eu digo que um vereador precisa sim ser capacitado. Nós não podemos passar mais vergonha com o vereador achando que médico reside em hospital. Nós não podemos passar vergonha, porque isso, a notícia vai para o Brasil inteiro. E Foz do Iguaçu, todo mundo vai achar que aqui só tem pessoas, né, que não têm capacidade. Então, esse eu vou defender, né, doa quem doer, vereador. Desde o mais humilde trabalhador dessa cidade, até o mais graduado, tem o direito constitucionalmente previsto de ser vereador. Agora, se ele quer honrar o dinheiro que ele vai receber como vereador e fazer um bom trabalho, que se capacite. Nós temos vários cursos aí, inclusive online, né? Vai aprender a função do vereador, o que ele realmente faz, para não ficar tentando usar 4 anos lá como escola para aprender a ser vereador. Então, eu tenho esse pensamento muito claro, muito objetivo, e vou defender isso. O vereador precisa ser capacitado. Tá? A outra pergunta com relação ao centro de convenções. O centro de convenções em Foz do Iguaçu se tornou inepto. Tá? E essa inaptidão se dá porque, né, tanto o governo do Estado, que tem a responsabilidade também, o município e a União, acabam utilizando os cargos do centro de convenções como os cabides de emprego. As pessoas que estão lá hoje, por exemplo, você não tem uma qualificação, uma capacitação para estar lá. Enquanto a Bibiana, que é graduada, pós-graduada, foi eleita pelo conselho de administração, não foi indicada por nenhum político. Hoje, se você pegar a ata do centro de convenções, ela foi, à época, eleita, né, para exercer o cargo onde ela é graduada e pós-graduada, e com experiência. Né? Trabalhou na Itaipu, dentro da Itaipu Nacional, trabalhou na Secretaria de Turismo e foi eleita pelo Conselho de Administração, que envolve o Governo do Estado, o município de Foz do Iguaçu e a União, e também as pessoas lá que nós temos pessoas particulares que têm lá cotas dentro do centro de convenções, e tem participação nas assembleias. Ela foi eleita enquanto ela fazia parte de marketing, o centro de convenções teve grandes eventos. Todo final de ano tinha formaturas, né? E depois que ela saiu, inclusive, grávida de lá, porque percebeu que aquilo não dava mais para ela
dignidade em trabalhar, porque as coisas não estavam fluindo como ela queria, porque tinha outros diretores, ela, inclusive, dispensou o direito dela de... Dispensou não, ela optou por sair mesmo grávida de 5 meses, em deixar a diretoria do Centro de Convenções. Isso já vai fazer mais de anos, eu acho que 1 ano, não me lembro, não me recordo. Meu filho agora está com 6 meses, né, praticamente 1 ano. Então, as coisas têm que ser tratadas preto no branco. Agora, a gente está preparado. Eu sei que eles vão vir com fake news, com mentiras, com histórias, mas nós estamos preparados, porque nós temos a verdade do nosso lado e o respeito das pessoas, porque 39 anos não são 39 dias. Eu tenho, assim, muita vontade, determinação e coragem de enfrentar todas as mentiras que virão. Sidney, me ouve agora? Sim, sim, sim. Só quando você fala assim que a educação tem pontos positivos, quais seriam? Os professores. Nós temos uma rede de professores em Foz do Iguaçu que se qualifica constantemente. Os professores é o que nós temos de melhor na Então, rede. se tivesse um problema na educação, qual seria? O problema que eu vejo é talvez a ausência de mais vagas. Eu vejo regiões, ontem eu estive conversando com uma liderança do Parque Presidente 1, um bairro daquele tamanho não tem uma creche, né? Não tem onde a mãe deixar o filho para poder ir trabalhar. Eu vejo uma deficiência também, e agora nós temos que fazer um elogio ao Centro de Convivência Escola Bairros, que foi criado pelo então prefeito Paulo McDonald. E para mim aquilo foi um grande avanço na cidade. E esses centros hoje eles estão como fantasmas, só tem a construção lá, não tem mais professor de natação, não tem mais professor de dança, não tem mais a sala da menina moça, que eu achava muito importante, quando a menina vai se tornando ali adolescente, pré-adolescente, tinha uma psicóloga para conversar com ela, fazer toda a orientação dessa fase, né? Acabou. Final de semana era utilizado pela população, o centro de convivência escola-bairro. Temos lá no Três Lagoas, no Morumbi, enfim, várias regiões da cidade. E era um instrumento valiosíssimo para tirar a criança da rua, né? E fazer uma integração com a família, né? E restabelecer os vínculos familiares nos finais de semana. Então, eu tenho assim muita tranquilidade, Ed, em elogiar o que foi feito de bom por ex-prefeitos, que inclusive podem ser meus adversários amanhã. E o que está dando certo nesse município também, né? A educação é algo que a gente não pode fazer críticas por críticas, né? Eu vejo que está, assim, tem algumas deficiências, como a ausência de vagas, mas os professores, felizmente, eles estão se qualificando constantemente, eles tratam muito bem as crianças. Eu tenho relatos de pais que deixam os filhos no CMEs, e os filhos adoram, né? Nós temos que, por exemplo, uma coisa que eu, certamente, se eu for prefeito, eu voltaria, é com o projeto da vaca mecânica. A vaca mecânica produzia leite e pão para toda a rede municipal de ensino, os postos de saúde, era uma coisa muito boa, e que ajudava na nutrição das crianças. Então, uma educação, né, diferente de vários outros setores, né, ela vai bem, né? É uma exceção a esse governo desastroso, né, do atual prefeito. Mas as coisas que funcionam, a gente tem que ter a dignidade de dizer que vai bem. Ô, Sidney, vou fazer mais uma pergunta e depois passo o bastão para o Márcio. É, o pau que dá em Chico também dá em Francisco ou não? O prefeito, a gente não sabe até hoje, voltando para o assunto quente, né, do momento, que é a pandemia, a gente não sabe se ele tomou cloroquina, tubaína, pinga, não sei, um chá, a gente não sabe muito bem. E aí a gente fica se perguntando por quê, não é? Uma pessoa pública que poderia inspirar até
a questão da atitude, né, de solícita, né? Você se bate lá e fez bem, por que não ao cidadão iguaçuense e a todas as pessoas que escolheram essa terra como sua, né, um respeito à sociedade? O que você me diz com relação a isso? Eu lamento, né? É um direito dele como cidadão, mas também ele é um homem público, ele é o gestor, tanto ele como o vice-prefeito. Ele é uma posição muito alinhada às pessoas que têm aptidão ao comunismo. Eu tenho assim comigo, se eu fosse o prefeito nesse momento, eu tivesse essa convalescência, esse vírus que está devastando, infelizmente, né, o mundo. Se eu estivesse fazendo um tratamento, e esse tratamento estivesse surtindo efeito, dando certo, eu realmente iria colocar à disposição da população. A gente sabe que cada organismo reage de formas diferentes, mas eu colocaria sim, né, o que eu estaria tomando, se é cloroquina, se é tubaína, o que for, até para servir como um parâmetro para as pessoas, para os médicos, enfim. Não podemos agora, o pensamento parece, né, fluir dessa negativa, e eles dizer o que estão tomando, eu estou me tratando, estou me curando. Agora vocês procurem aí a forma de vocês fazerem. Então, eu lamento a atitude do atual prefeito, tá, e do vice-prefeito, porém respeito. E se não querem, né, divulgar, né, o problema é deles. Eu faria diferente. Sidney, uma pergunta minha em relação a uma declaração feita pelo prefeito no sábado. Eu quero saber a tua posição em relação a isso e também a sua posição porque você iniciou o governo Chico Brasileiro como secretário municipal de juventude. São duas perguntas em uma. A primeira é o que te decepcionou para sair desse governo e segundo, em relação à fala dele que ele diz no sábado para um jornalista chamado Josué Caleb, da Rádio Cultura, falando que a transmissão do vírus não acontece no comércio, ou seja, a gente ficou 50 dias parado em vão. Então, qual que é essa relação? Você consegue identificar essa falta de bom senso nas coisas que o prefeito tem feito na sua passagem pela prefeitura ou foi outro motivo? Vou começar pela última pergunta. Nós todos já sabíamos que não era no comércio que se dava a transmissão. Isso foi dito pelos especialistas. Porém, se optou por fechar o comércio lá em março, como nós tínhamos, salvo engano, 1 ou 2 casos. Fez um lockdown e ali gerou uma derrocada no nosso comércio da cidade. Pessoas perdendo emprego, né, os guias de turismo, o pessoal das vans, enfim, os hotéis, todo mundo que trabalha com turismo, né, hoje estão com dificuldade de, inclusive, subsistir, né, acreditando na promessa desse governo de dar um auxílio, que até agora não veio, de fazer um plano de ajuda, né, que até agora não saiu do papel, espero que venha. Tá? Então, eu disse já em outras lives, Márcio e Ed, que conversando com especialistas, quando a gente não entende muito de um assunto, nós vamos conversar com quem entende e ler a literatura de quem está escrevendo sobre o assunto. E ficou muito claro para mim que, naquele momento, lá em março, não se era necessário fazer um fechamento como foi feito. Eu acredito que deveria ter duras restrições, tá, de circulação de pessoas, nos mercados, ao invés de restringir os horários. Para mim, o mercado poderia funcionar 24 horas, daí menos pessoas dentro do mercado. Então, é meio que contrário. Então, o prefeito optou por fechar lá atrás. Tudo bem, errou. Então, adianta criticar? Agora não adianta, a gente tem que tentar consertar isso. Tá? Fechou-se para mim no momento errado, gerou uma crise tremenda na cidade, né? As pessoas sem emprego, sem renda, né? A violência aí, segundo dados da Polícia Civil, aumentou e tem aumentado muito. Tá? E me preocupa muito essa situação
no futuro próximo. E as pessoas vai acabar esse auxílio emergencial. O governo federal não vai conseguir, por muitos meses, dar esse auxílio. E as pessoas vão se ver necessitadas. Né? E a gente sabe daquela frase, que às vezes a necessidade faz o ladrão. Então, no meu ponto de vista, o prefeito se equivocou, né? Errou mesmo fechar em março, deveria ter restringido, sim, muitas coisas, porém ele falhou mais na questão, Ed, foi na questão de não fiscalizar. Né? Ele impôs algumas coisas, algumas restrições, porém nos bairros, né, e a população tem uma parcela de culpa nisso, nós vemos nos bairros só fazendo festa, fumando arguilha, fazendo arraiar. Mas quando se impõe uma restrição, você tem que fiscalizar. Né? Você tem que fiscalizar. E eu vejo que esse ponto foi muito omisso, né, por parte da prefeitura. Ele não fiscalizou as restrições dos decretos que ele impôs. E aí acabou tendo que gerar esse novo fechamento, né, que prejudicou demais a nossa economia. Com relação à pergunta do cargo que eu assumi no governo do atual prefeito. Eu, Márcio, desde 2005, né, eu já tinha 3 anos de formado e eu já tinha 2 pós-graduações. Eu não parei de estudar. Né? Eu sempre gostei de me aperfeiçoar, de procurar entender, principalmente, o funcionamento da máquina pública. E isso me credenciou, né, e aconteceu de fato, que todas as administrações, assim que eleito prefeito, eles me convidavam para assumir um cargo na prefeitura. Eu, em 2005 a 2012, eu fui diretor da Secretaria de Governo do Paulo Martelo. Logo em seguida, ele me alçou a condição de secretário municipal do Trabalho, Juventude e Antidrogas, à época. Nesse governo, o Chico me convidou novamente da Juventude e eu aceitei. Aceitei porque achei que ele, como era o vice-prefeito do ex-prefeito Paulo, achei que ele teria uma dinâmica, né? Se importasse realmente com os projetos da juventude. Porque lá, quando eu fui secretário municipal da juventude, no ano de 2009, 2010, nós conseguimos várias conquistas. Né? Nós tínhamos aqui em Foz um projeto chamado ProJovem, né? Que tirava aquele jovem, aquela pessoa que estava lá. Nós trazíamos ele para a sala de aula e ele recebia ainda um auxílio do governo federal, né, via a prefeitura, para incentivá-lo a estar em sala de aula. Então, ali ele conseguia concluir o ensino fundamental, e aí vinha a parte da prefeitura, do qual nós coordenávamos o projeto, onde nós tínhamos as bolsas estágio e bolsa universitária. Esse aluno do ProJovem, ele vinha para dentro da prefeitura e tinha obrigatoriamente que cursar o ensino médio e recebia um salário mínimo como bolsa do município. Por uma época, nós tínhamos 1.500 jovens recebendo bolsa do ensino médio para concluir o ensino médio. E assim que ele concluísse o ensino médio no município, você acompanhou isso, ele podia ingressar no bolsa universitária. Né? Então, nós tirávamos lá o jovem da vulnerabilidade próximo do crime e demos a oportunidade dele entrar numa faculdade e a prefeitura auxiliá-lo através de uma bolsa. Né? E não são poucos, não. Eu encontro muitos até hoje, que são arquitetos, engenheiros, né, pedagogos, que se aproveitaram desse projeto e conseguiram fazer uma faculdade. No meu período também nós conquistamos o Centro da Juventude, hoje instalado ali no Jardim Naipim, né, infelizmente abandonado e mal aproveitado, mas toda aquela obra, aquela instalação, nós conseguimos através do recurso do Estado do Paraná. E à época, né, o prefeito tinha uma rixa com o Requião, Paulo Requião, eles não tinham um bom relacionamento, mas nós, com o projeto, fomos lá e conseguimos, através do programa Atitude, 5 milhões de reais para o programa Atitude, que inclusive viabilizou a construção do Centro da Juventude.
Mas nesse período que eu estive agora com o Chico, infelizmente foram poucos meses e eu percebi que a dinâmica e o interesse era outro. Ele criou a Secretaria da Juventude e não deu estrutura nenhuma. Nós levávamos projetos, né, diferente do outro prefeito. O outro prefeito mandava a gente executar e seguir. Esse era, vamos ver com os companheiros, vamos ver o que a gente faz, vamos conversar com fulano, vamos conversar com ciclano. E isso foi me irritando e me deixando assim decepcionado, pois eu estava com muita vontade de novo de refazer todos aqueles projetos que nós fizemos no passado. E a gota d'água foi quando foi feita uma reunião para a formação do Conselho da Juventude, onde a Secretaria da Juventude seria tomada, né, pelos comunistas. Eu tenho outro pensamento, uma outra visão, e eu preferi, então, entregar a minha carta de exoneração. No primeiro momento, eu expressei verbalmente para o prefeito, pediu para que eu aguardasse um tempo, que ele sabia que estava em débito comigo, que não tinha estruturado, né? Mas passados aí mais 30 dias, eu vi que não acontecia nada, eu fiz por bem fazer uma carta e publicar nas minhas redes sociais, e aí sim saiu a minha exoneração. Muito bem, já estamos encaminhando para o final, Sidney. E tivemos muita participação, você é uma pessoa muito querida, as pessoas mandaram muitas mensagens aqui no nosso chat, né? E eu vou fechar com uma pergunta do Pedro Augusto, que ele pergunta assim para você, Dr. Sidney, como você acha que a administração municipal pode se aliar a Itaipu para trazer mais crescimento à cidade? Eu não sei se vocês sabem, Ed e Márcio, eu também fui convidado, né, para exercer um cargo na direção da Itaipu Nacional, a diretoria administrativa. Estava lotado até o ano passado na diretoria administrativa da maior usina do mundo. E lá se tem uma administração séria, competente. O general entrou, né, estancou muitas coisas, muito dinheiro que ia para o ralo, e ali eu aprendi de fato, né, me aperfeiçoei como se funciona uma administração séria. A Itaipu Nacional, ela quer ajudar a nossa cidade. Ela tem uma vocação para ajudar o município de Foz do Iguaçu. Só que o município de Foz do Iguaçu precisa mostrar seriedade, né? Precisa mostrar que quer ser ajudado, precisa ter projetos, precisa ter ânimo. Né? Hoje nós vemos uma cidade desanimada, né? Uma administração cansada, uma administração paralisada. O que é pior, com métodos retrógrados. E nós teremos uma outra dinâmica. Nós não vamos ser o salvador da pátria. Nós não vamos criar invenções que não são factíveis. Nós queremos mostrar, primeiro, que Foz do Iguaçu vai ter uma administração moderna, dinâmica, conectada com o futuro e, principalmente, honesta. Né? E nos cargos de alto escalão do município, nós vamos ter pessoas preparadíssimas, principalmente do corpo já do município, funcionários de carreira, que entendem do setor onde trabalham. Nós não vamos fazer uma administração meramente política. A política é importante, mas nós temos que pensar primeiro. Foz do Iguaçu passa por uma crise grave. Nós temos uma pandemia que nos assusta, mas nós não podemos ter medo. Tá? E o primeiro passo para a gente sair dessa crise vai ser uma união. Eu sempre fui na minha vida, fui pacificador, sempre fui articulador e sempre procurei pacificar. Inclusive nos meus processos judiciais. O acordo sempre, às vezes, é o melhor caminho. E eu quero restabelecer uma conexão com a União, com o governo federal, porque hoje não se tem nenhuma conexão. Pelo contrário, o nosso prefeito agrediu verbalmente o nosso presidente, e isso quem sofre somos nós, população de Foz do Iguaçu. O governador do estado do Paraná, apesar de ser do mesmo partido do prefeito,
né, tem um ruído na conversa. Não é uma relação boa, é uma relação que nos preocupa, pois o prefeito não soube articular, poucos recursos do governo do Estado têm vindo para a nossa cidade. A Itaipu Binacional, como eu disse, eu estive lá o ano passado, nós precisamos visitar mais o General, mostrar projetos, mostrar que Foz do Iguaçu precisa, de fato, do dinheiro que veio da Itaipu Binacional, além dos royalties, que já é muito, né, serão aplicados realmente em benefício da população. Precisa ter transparência com o dinheiro público, precisa ter seriedade. O que não se pode é a gente, todo ano, né, em toda a administração, escândalo. Né? Temos aí um grande escândalo da iluminação pública, né, que vai vir, já veio à tona, acho que não saiu prisões em razão da pandemia. Né? Isso tem que parar. Foz do Iguaçu tem que sair desse cenário ruim, manchetes policiais ruins. Então, nós queremos dar uma outra dinâmica, nós queremos avançar, nós queremos estabelecer uma articulação com a sociedade civil organizada, com a CIF, com os profissionais liberais, com os profissionais autônomos, com as igrejas, com as instituições que querem ajudar a Foz do Iguaçu. Nós vamos precisar muito, viu, Ed e Márcio? Nós vamos precisar muito. Nós temos que ser humildes e reconhecer. Temos um orçamento hoje que beira 1.300.000.000 de reais. Mas esse orçamento ele vai diminuir em razão. Os recursos de tributos eles vão diminuir. E nós temos que ter a humildade e reconhecer que sozinhos nós não vamos sair rápido dessa crise. Precisamos sim do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, da Itaipu Nacional, o general Luna, e também os nossos deputados. Fazer um pacto com a cidade para que a gente possa recuperar, desenvolver e crescer a nossa economia. Muito bem. Sidney, muitíssimo obrigado. Houveram muitas intempéries hoje, né? Eu não vou te pedir desculpa porque não foi culpa minha. Mas as coisas vão se adaptando aos poucos. Inclusive, deixo aqui o convite, né? Eu já te fiz o convite, mas deixo novamente o convite para que você vá nos conhecer onde a gente está nascendo, né? E depois aí no WhatsApp a gente combina direitinho para a gente estar cada vez mais próximo e alinhar os pensamentos, né? Isso é muito bacana. A gente te agradece por você ter topado participar dessa primeira live e você será convidado frequente. Eu vou te incomodar bastante para que você volte aqui para a gente conversar sobre ideias, discutir planos, coisas que de fato possam fazer diferenças substancial na vida das pessoas, sem muita teoria e mais prática, né? É isso que nossa população precisa, não é verdade? Muito obrigado, tá? O Márcio quer falar alguma coisa? Agradecer também? Só me despedir do Sidney, obrigado pela entrevista. Acredito que podemos sim fazer várias outras conversas sinceras, francas, porque Foz do Iguaçu merece muito mais do que um governo comunista, e eu tenho essa ideia e tenho esse pensamento, o que a gente puder aqui para levantar uma bandeira diferente do que está agora. Exatamente. Meio um jornalismo parcial, assim. Muito bom, Márcio. Olha, Ed, Márcio, uma satisfação estar com vocês aqui hoje. As pessoas que nos conhecem sabem que a gente tem muita vontade, determinação e conhecimento. Eu, quando fui alçado essa condição de pré-candidato, é lógico que eu me preocupei. Não por mim, mas pela minha família, pelos ataques que virão. Mas nós estamos preparados. A causa é muito maior. É uma cidade. Sidney travou? A dignidade, Travou. o respeito, né? Se eu for realmente aí alçado à condição de candidato nas convenções, eu vou me esforçar muito, vou dialogar muito com as pessoas que entendem mais do que eu
em diversos assuntos, nas especialidades, e nós vamos fazer uma administração transparente. Não é mais aceitável que uma cidade igual a Campina do Sul receba 30 milhões de reais para o tratamento da Covid, por exemplo, e a gente até hoje não sabe aonde foi parar esse dinheiro. Então, a transparência, a seriedade vai ser marcas do nosso governo. Agradeço muito essa possibilidade da gente estar conversando aqui e assim que me convidar, estou à disposição. Aí peço também desculpas. Meu primeiro aparelho de celular aqui, acho que deu problema no áudio, trocando a gente conseguiu conversar. E agradeço a todos aí que disse que mandaram mensagens carinhosas, né? Agradeço a todo mundo que assistiu. E quem quiser conversar mais comigo, um abraço e muito obrigado mesmo pela generosidade de me convidar para participar do programa hoje. Valeu, Sidney, obrigado. Valeu, Sidney, um abraço, uma boa noite, muito obrigado. Bom, foi